Sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado e idealizado para você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, você, de forma geral, do ensino público, você universitário, pesquisador, até mesmo curioso da matéria. O Sistema de Ensino Monte Carlo tem como objetivo dinamizar o ensino público, torná-lo mais dinâmico com o auxílio da internet, né? Conteúdos aqui todos os dias. História, filosofia, sociologia, geografia. Deixe seu like, seu comentário com suas dúvidas, com seus questionamentos. Aqui o professor responde, tá? E sem mais delongas, mais um conteúdo hoje do nosso módulo de História. E, finalmente, vamos entrar no sistema feudal, feudalismo na Europa, propriamente dito. Nos vídeos anteriores de História, nós já vínhamos antecipando, né? Ou fazendo uma introdução ao feudalismo. E agora, enfim, vamos ver o que foi o sistema feudal. O sistema feudal ele está encaixado no período médio, Idade Média. Lembre de periodização. Nós já passamos da pré-história, já passamos da antiguidade, estamos na Idade Média, tá? Então, para mim, eu acredito que seja uma base, um pilar da Idade Média, esse tal de sistema feudal, assim como toda aquela mística religiosa, certo? Então, turma, o sistema feudal foi um sistema social e econômico que predominou na Europa Ocidental entre o século X e o século XIII. Embora o tempo de duração e as características tenham variado de região para região, a palavra feudalismo deriva de feudo, um termo de origem germânica que significa bem dado em troca. Nesse período, a forma mais comum de feudo foi a doação de terras. Se eu perguntar para você hoje qual o nosso sistema econômico, com certeza você tem a noção de que o nosso sistema econômico atual é o capitalismo. Na Idade Média não se tinha a noção capitalista nem mercantilista. Tinha-se aquele comércio, mas não era um comércio tão dinâmico e exaustivo como o de hoje, que visa unicamente o comércio atual, o capitalismo atual, tem esse princípio, essa nuance de acumular dinheiro, acumular receita, enfim, no sistema feudal onde o bem maior, o bem de maior valor, um valor significativo no meio da sociedade era a propriedade, terra para plantar, terra para criar animal, terra para produzir. Então, o sistema feudal ele vai estar baseado, ele vai estar unido, ele sem a propriedade rural, ele não vai existir sistema feudal. Então, a princípio, você tem que ter isso em mente. Sistema feudal é um sistema social e econômico da Idade Média, que ele vai durar até final do século XV, isso na Europa. E lembrando que de região para região isso vai variar. Por exemplo, a Rússia, antiga União Soviética, ela foi feudal até o século XIX. Então, essa taxação de que o sistema feudal ele tem fim no século XV, isso aí não é tão correto de se afirmar. Com a desintegração do Império Carolíngio, os aristocratas que descendiam dos antigos servidores de Carlos Magno continuaram a reproduzir em seus domínios os costumes germânicos de doar terras a seus dependentes para obter ajuda administrativa e militar. Eu já havia falado também sobre esses acordos, né, de prestação de serviço que envolvia a terra e que aquilo ali era o prenúncio do que viria a ser o sistema feudal. Então, além da propriedade, esse acordo de prestação de serviço mútuo, ele também é necessário para a existência desse sistema. Esses aristocratas, que eram grandes senhores de terra,
firmava alianças pessoais com outros aristocratas, que eram reforçados pelo juramento de fidelidade entre si. Então, senhores faziam pactos, faziam alianças entre eles, proprietários rurais com proprietários rurais, isso para aumentar a extensão territorial. E por meio dessas alianças, um aristocrata transferia a outro poder sobre o principal bem, que era a terra. Aquele que doava o feudo passava a ser senhor de quem o recebia. E essa pessoa que recebia do senhor a terra era chamada de vassalo. E entre eles se firmava o contrato feudo-vassálico, que estabelecia obrigações e direitos recíprocos. Tanto aquele que recebia a terra, ele tinha por obrigação fazer com que ela produzisse, como o dono da terra tinha por obrigação fornecer alguns utensílios de trabalho, como também proteção. Lembre-se que a maioria do contingente, né, da Europa desse período são pessoas que enfrentaram a crise na Roma, a crise romana. A maioria deles estavam fugindo das guerras que aconteciam ali, das invasões, né? Já que com a queda do Império Romano, no módulo de Roma, é explicado que Roma ela cai por gigantismo, por todo aquele processo de invasões territoriais. Então a maioria daquelas pessoas estavam acostumadas à violência, então buscavam meios de sobrevivência e proteção. Então, nesse sentido, o sistema feudal vai ser muito acolhedor para esse indivíduo. Para mais detalhes sobre a queda do Império Romano, tem lá vídeo no nosso canal, na nossa playlist. Dá uma passadinha lá para revisar, tá bom? Em geral, o feudo era autossuficiente. O que isso quer dizer? Ele tendia a produzir quase tudo que era necessário à sobrevivência dos moradores. A pessoa, na maioria das vezes, não tinha necessidade de sair do feudo, porque tudo se produzia ali dentro. Desde alimentos, a ferramentas, vestuário, utensílios. Então tudo se tinha produzido ali dentro do feudo. A agricultura era a fonte de sustento da maior parte da população. No senhorio, que era a propriedade agrícola do senhor, ou a propriedade agrícola senhorial, havia terras para o cultivo, celeiros para o armazenamento ou a colheita, um moinho para triturar os grãos e fornos para assar os pães. Isso tudo dentro do manso senhorial. Embora a agricultura de subsistência tenha sido a base da economia feudal, nem o comércio nem o artesanato desapareceram. Pelo contrário, eles estavam tão vivos quanto. Para facilitar os estudos de Idade Média, costuma-se dividir esse período em Alta Idade Média, que corresponde do século V ao século X, tá? Que corresponde ao período de formação e consolidação do feudalismo. E a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, que abrange o momento de auge do feudalismo, o apogeu do feudalismo e o seu declínio. Lembrando que focar século XV como fim do feudalismo é errôneo, a depender da região em destaque, tá? A sociedade feudal era dividida da seguinte forma. Para exemplificar, eu peguei um trecho de um texto de um bispo do século XI, chamado Adalberon de Laon, onde ele resume em um poema a visão da igreja a respeito da sociedade feudal, onde diz que havia os que oravam, que era a igreja ou o clero, os que lutavam, que é a nobreza e os aristocratas, né? E os que trabalhavam, que eram os camponeses. Veja que é tudo bem organizadinho e bem amarradinho, cada qual na sua função, né? Dentro da sociedade. E segundo esse bispo, essa estrutura refletia a ordem celeste representada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, alterar essa ordem seria um pecado, seria um crime contra a vontade de Deus. Observe que a igreja, como controlador social,
e como o topo da pirâmide feudal, ela tem bem instruída, né? Quem é quem dentro dessa sociedade, quais eram suas obrigações e a ideia de inquestionabilidade. O indivíduo ele não poderia questionar ou ir de contra aquele sistema, porque ele estaria cometendo um sacrilégio, um pecado contra a vontade de Deus. Então, aquele sistema bem amarradinho de igreja no topo, senhores no meio e os servos na base, segundo a igreja, aquilo ali era uma determinação divina. Essa divisão, porém, não representava as relações reais estabelecidas na sociedade feudal. Atualmente já se sabe, né, através dos especialistas de Idade Média, historiadores e pesquisadores, onde eles tendem a dividi-la de acordo com o papel que o indivíduo ocupava na comunidade cristã, partindo do princípio que, nesse período, cristianismo, religiões cristãs, entendia-se até certo ponto o judaísmo, o islamismo e o cristianismo católico. A Igreja Católica ela não tem um concorrente direto nesse momento. Então, ela controlava, ela tinha essa dinâmica social pautada numa estrutura religiosa, uma estrutura de dentro da igreja, onde esse indivíduo, esse servo, esse vassalo, eles frequentam as igrejas, as comunidades cristãs, né? Então eles têm que obedecer esse princípio de hierarquia. E segundo esse critério, havia os leigos, que eram um cristão comum ou aquele que não fazia parte do clero, e havia também os clérigos. E dentro de cada um desses grupos haviam outras divisões, né? Entre leigos e clérigos, haviam as divisões internas. E o papel da mulher nessa sociedade? No mundo medieval em geral, né? Pouquíssimas mulheres sabiam ler e escrever. Geralmente as que sabiam eram religiosas ou damas da alta sociedade. E apesar disso, vários escritos foram deixados por elas. Maria da França, por exemplo, que foi uma poetisa inglesa que viveu no século XII, criou narrativas muito diferentes das novelas de cavalaria, rompendo com a ética cortês. Em suas histórias, a dama cortejada geralmente tinha um papel decisivo e uma personalidade muito marcante, contrário àquela submissão descrita nas novelas de cavalaria. Era ela quem propunha, por exemplo, uma solução ao cavaleiro para que ele continuasse lutando por seu amor. Então, o papel feminino não era de total submissão. Ela também se impunha até certo ponto. Ela não ia de contra ao sistema, mas ela deixava ali as suas opiniões nos seus escritos, né? Tratando daquela que sabe ler e escrever nesse período. Os senhores de terras formavam o primeiro grupo de leigos das áreas rurais. Nesse grupo haviam os nobres, os grandes senhores e os senhores menores. Eles se dedicavam às atividades administrativas e militares e cuidavam da justiça e da vigilância dos camponeses. Nesse grupo também havia os cavaleiros, eles que eram combatentes armados que pertenciam à aristocracia laica. Observe um detalhe aqui muito importante, tá? O senhor ele cuida da defesa, da vigilância, da justiça, né? E para essa defesa ele tem um grupo de cavaleiros armados, cavaleiros de origem de cavalo, né? Eram homens montados em cavalo com suas armas, prontos para produzir a defesa do feudo. E eles pertenciam à aristocracia, então não era um servo que pegava em armas, era a nobreza. Isso é bom que se deixe observado, né? Porque o servo ele está encarregado de cuidar da terra e só.
nesse primeiro momento. Depois, quando vier o período de cruzada, a situação muda um pouco de desempenho, porque eles vão, mas aí vai ser um outro assunto, porque eles vão precisar de contingente para aquele período. Isso quando nós formos falar das cruzadas, eu entro com mais detalhe. Mas nesse primeiro momento, quem faz parte da cavalaria é a nobreza. E até o século X, só os vassalos mais importantes é que se tornavam cavaleiros, complementando o que eu acabei de dizer. No século seguinte, a cavalaria firmou-se como uma instituição ligada a toda a aristocracia laica. Então era um status de empoderamento você ser um cavaleiro. E esse ritual de ingresso, né, nessa instituição, que era a cavalaria, marcava a passagem do interessado para a vida adulta. Então, um adolescente de seus 18 e 20 anos recebia um golpe do senhor e as armas que faziam dele um integrante do grupo. Esse golpe era uma bofetada que ele recebia na cara. E das mãos do senhor ele recebia as armas, com a qual ele iria defender o feudo. E segundo esse ritual, essa bofetada que ele recebeu era o único golpe que ele nunca iria revidar na vida dele. Ou seja, esse ritual diz que ele nunca deveria ir contra o seu senhor, a quem ele prestaria fidelidade, a quem ele prestaria defesa, quem ele teria que honrar, até mesmo com o seu sangue. A figura do cavaleiro no imaginário coletivo distanciou-se do real para revestir-se de um herói quase que sagrado. Tanto que, quando surgiram os primeiros romances escritos na Europa medieval, isso no século XI e XII, as chamadas novelas de cavalaria, os cavaleiros eram os protagonistas. E essa escrita era uma escrita em verso e prosa, tinha uma rima, tinha um enredo, tinha toda uma construção lírica, e as novelas adaptavam antigas narrativas orais que abordavam os feitos heróicos e as guerras históricas, como as conquistas de Carlos Magno e os 12 pares da França, e as lendas do rei Arthur. Quem nunca ouviu a história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, né? Então isso é um folclore construído nesse período. As novelas de cavalaria apresentavam um código de conduta no qual se destacava o heroísmo, a honra, a lealdade, que eram os ideais de cavaleiro medieval. O cavaleiro nas histórias agiu em defesa da honra e da lealdade ao rei e à igreja. A mulher era o objeto de amor cortês do homem, a dama que deveria ser tratada e amada com respeito e delicadeza. Será que ela era tão delicada assim? Os camponeses, como a base da pirâmide dessa sociedade, desse sistema, eles formavam o segundo grupo de cristãos leigos. Então, o primeiro grupo era de senhores, ele não fazia parte do clero, mas ele era um cristão, submisso à Igreja Católica. E o segundo grupo, que é a base dessa pirâmide social, que é o camponês, ele era constituído por homens e mulheres em diferentes condições sociais determinadas pela relação que tinham com a terra e seus senhores. Entre os camponeses haviam os servos e os vilões. Os servos estavam presos à terra para o resto da vida. Isso aí deixa claro que não existe no sistema feudal ascensão social. O cara, ele nasceu servo, ele vai morrer servo. Esse servo ele não se torna nobre nesse primeiro momento. Depois, com a crise do sistema feudal, que a estrutura começar a desmoronar, aí sim, mas nesse momento de início e auge, nasceu servo, vai morrer servo. Então, o seu pertencimento social depende do seu nascimento. E em troca de proteção e do direito de usufruí-la, eles deviam cultivar os lotes recebidos e as terras pessoais do senhor. Além disso, executavam várias outras tarefas, como consertar pontes, construir edifícios e etc. e etc. Ele não trabalhava só na produção, mas ele trabalhava também na manutenção do feudo.
Os servos também tinham obrigações ocasionais. Por exemplo, nas viagens, né, que os senhores faziam pelas aldeias, eles tinham de oferecer alimentação e hospedagem. Haviam também as taxas que eram cobradas a esse servo. Ele recebe uma terra para trabalhar, para produzir para ele, para o senhor e para a igreja, e ele ainda tem que pagar imposto por essa terra. Um deles era a corvéia, onde eles eram obrigados a trabalhar no manso senhorial. Havia a terra do servo e a terra do senhor, que onde ficava ali a maioria das instalações, como o moinho, como o forno e etc. E essa corvéia, que era uma senhorial, que eram os lotes em que os produtos obtidos pertenciam exclusivamente ao senhor e à sua família, lá ele deveria trabalhar gratuitamente, de livre e espontânea vontade, entre aspas, 2 ou 3 vezes por semana. Uma outra taxa era a talha. A talha os obrigava a entregar ao senhor cerca de 1/3 do que produzia no manso servil, que correspondia ao lote, né, em que os produtos obtidos destinavam-se ao sustento dos servos e de sua família. Então ele tinha que produzir na terra do Senhor, e ele da sua produção ele tirava 1/3 como taxa daquela terra que ele usava como doação. As banalidades eram uma outra taxa paga em produtos pelo uso do forno, do moinho e de outras instalações da reserva senhorial, do manso servil. Vai anotando. Ele tem que, da produção dele, da sua família, ele tem que tirar 1/3 para o Senhor. 3 dias na semana ele tem que trabalhar na terra do Senhor. Ele tem que prestar serviço de manutenção. E ele ainda tem que pagar para utilizar o moinho, onde ele vai produzir a sua alimentação e a alimentação do Senhor. Esse moinho para moer os grãos, né? O forno, onde ele vai assar os seus pães e os pães do Senhor, ele tem que pagar para utilizar. No caso, isso tudo no caso dos servos. Os vilões, por sua vez, eram camponeses livres, que eles não estavam presos à terra do Senhor, porque eles tinham a sua própria terra, eles tinham seu pequeno lote de terra, que com o passar do tempo, muitos cederam às pressões senhoriais e tornaram-se seus servos. Ou seja, o cara, ele com muito sacrifício conseguiu comprar um pedacinho de terra para ele e para a família dele, para ficar livre dessa opressão do sistema. E mesmo assim, esse senhor chegava lá, oprimia ele, praticamente o forçava a vender essa terra para o senhor, e esse vilão acabava se tornando servo. Com o passar do tempo, porém, muitos cederam às pressões senhoriais e tornaram-se servos. Havia também um número reduzido de escravos que trabalhavam principalmente nos afazeres domésticos dos castelos senhoriais. Escravo aqui não é maioria, é minoria. A maioria aqui são os servos que trabalham na terra. As cidades medievais chamavam-se burgos. Então, ao redor do feudo, esse feudo que muitas vezes ele possuía um castelo, as terras, a igreja era cercada por um muro. E ao redor do muro estavam as cidades, que eram chamadas de burgos, onde lá vivia o burguês, que era um morador dessas cidades medievais, e a sua principal atividade vai ser o comércio. Lembre-se que o comércio ele não foi banido. Ele ainda existe, mesmo que margeado ao sistema. E nesses burgos viviam os burgueses, né, que exerciam diferentes ocupações, e em sua maioria esses burgueses vinham do meio rural. Podiam ser servos fugidos ou homens livres que dependiam dos senhores de terra. Com a crescente importância da economia das cidades a partir do século XI, surgiram novas atividades e novos grupos sociais. Mercadores, banqueiros, artesãos, açougueiros, estudantes de escolas instaladas nas catedrais e das universidades eram alguns tipos sociais formados no meio urbano. Observe que é do burgo, é do meio da burguesia que vai surgir a base do comércio capitalista e do sistema bancário mercantil. Dentro da comunidade cristã,
o papel dos que oravam, né? Que era um papel de suma importância para aquela sociedade, tanto no campo quanto na cidade. A igreja ela tinha influência dentro do feudo e fora dele. E no topo dessa hierarquia eclesiástica estava o Papa. Aí a gente já está falando do clero, que o Papa era o chefe da Igreja Católica. Entre outras atividades, o Papa tinha poder para julgar os clérigos, fiscalizar universidades. As primeiras universidades vão ser universidades criadas dentro das igrejas, né? Elas vão ter elas não vão ser instituições laicas, elas vão estar subordinadas à religião. Ele tinha o poder também de instituir dioceses, que eram uma unidade administrativa e religiosa. E entre os séculos IV e IX, as dioceses correspondiam aos limites de uma cidade. Você sabia o início ou fim de uma cidade pela diocese. Tá? Cabia ao Papa também reconhecer novas ordens religiosas, cobrar o dízimo e estabelecer um modelo de conduta social. Além de tanta taxação dentro do feudo, o cara ainda tem que pagar o dízimo da igreja. Mas vai anotando aí. Assim o Papa colocava-se acima de toda a sociedade. É ele quem manda e desmanda. Já o clero secular, que se tratava de uma parte do clero católico que vivia em contato com a comunidade cristã e cuidava de assuntos religiosos e administrativos. E esse clero secular, ele se divide em dois grupos. O alto clero, que era composto por bispos, que eram responsáveis pelas dioceses, e seus membros estavam no topo da hierarquia social e compunham-se, em sua maioria, de pessoas nascidas nas famílias pobres. Observe, não é uma pessoa da base do sistema, não é um servo que vai compor o clero religioso, mas alguém do meio da nobreza, alguém do meio da aristocracia, das famílias de representação social que vão compor o clero. Eles tinham terras e muito poder, óbvio. Além disso, os bispos eram responsáveis por debater as questões de doutrina nos conselhos ecumênicos. Então, além de regir o que pode e o que não pode, aquilo que é lei aceitável e admissível pelos olhos da fé dentro do feudo, ele também diz o que pode e o que não pode dentro das quatro paredes dos mosteiros e das catedrais e das igrejas, das adioceses e por aí vai. O baixo clero, que é o segundo grupo, né, da comunidade cristã efetiva, do topo da pirâmide, eles eram os párocos, que eram os líderes de paróquia. Eles viviam frequentemente com os camponeses, então eles conheciam de perto as angústias e dificuldades desse servo. Cultivavam a terra e atendiam os pobres e necessitados das vilas e regiões próximas das paróquias. Havia também o clero regular, que era um grupo formado pelos monges, cristãos que se afastavam do mundo para glorificar e servir a Deus dentro de mosteiros. Eles eram os enclausurados. Eles viviam, nesses tais mosteiros, afastados das cidades, e em geral nesses locais havia uma igreja, algumas capelas, uma área para alojar peregrinos, doentes e pobres, além de claustros, que eram as moradias dos monges, composto de cozinha, dormitório, enfermaria, refeitório, banheiro, era tudo bem organizadinho ali. E os mosteiros também abrigavam bibliotecas. Isso era de suma importância porque a Igreja Católica ela vai deter o monopólio, ela vai ter o monopólio do conhecimento. Chega um momento em que é a Igreja Católica que vai decidir o que é verdade e o que não é verdade, porque ela detém esses livros que estão em suas bibliotecas. Lá os monges copiavam e ilustravam as obras antigas dos gregos, dos romanos e dos cristãos, cumprindo assim um papel fundamental na preservação dos textos da antiguidade clássica. Turma, esse foi nosso vídeo de hoje.
talvez o vídeo mais longo até aqui, né? Mas serviu para dar uma introdução sobre o sistema feudal e a sua configuração social. Espero que tenha sido de útil proveito a todos e até uma próxima.